Pensa comigo. Construir um patrimônio, uma segurança financeira, mesmo começando com salário mínimo. Parece impossível, né? Hoje a gente vai analisar um método bem prático, inspirado numa das mentes mais ricas do planeta. E olha, isso aqui não é papo de coach, não. É estratégia pura. Essa é a grande pergunta, a que todo mundo se faz. E a resposta mais óbvia parece ser não. Mas e se o problema não for o valor que entra todo mês, e sim a falta de um plano, de um método para usar esse dinheiro? É isso que a gente vai investigar. Diante de um salário baixo, geralmente existem duas posturas. De um lado tem a turma da reclamação, que, vamos ser sinceros, não leva a lugar nenhum. Do outro lado tem o construtor silencioso. A diferença entre os dois não está no contra-cheque, é a mesma grana. A diferença está na mentalidade. O construtor entende que o segredo não é o quanto se ganha, mas como se joga o jogo. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. A filosofia que a gente vai explorar vem de ninguém menos que Warren Buffett. E a ideia dele é forte. Ele diz que a maioria das pessoas fica presa na dificuldade financeira não por falta de dinheiro, mas por falta de um método. A virada de chave é parar de focar em quanto se ganha e começar a focar em como se usa o que se tem. E essa é a base de tudo. Construir riqueza é um processo. São pequenas atitudes, feitas com consistência, dia após dia. É um hábito que se desenvolve, sabe? Não é um bilhete de loteria, não é um milagre. O futuro financeiro é definido pelo que se faz com o dinheiro hoje. E essa frase do Buffett, nossa, ela resume tudo de forma genial. O conforto à sombra lá na frente só existe porque alguém, lá atrás, teve o trabalho de plantar a semente. É sobre abrir mão de uma coisinha agora para ter uma segurança muito maior depois. É essa mentalidade que separa quem constrói de quem só gasta. Ok, então vamos para a parte prática. A primeiríssima regra desse método é a mais importante. Ela é inegociável. E ela, sozinha, já muda o jogo financeiro de qualquer pessoa. A regra é: pague-se primeiro. Mas o que isso significa na prática? Significa que, antes de pagar aluguel, luz, água, qualquer coisa, a primeira conta a ser paga é para a pessoa mais importante da sua vida, o seu eu do futuro. Isso transforma o ato de guardar dinheiro, que era uma sobra, na despesa mais importante do mês. Olha só o contraste. A maioria das pessoas segue o primeiro caminho. Recebe o salário, paga as contas, gasta com o resto e torce para sobrar alguma coisa no fim do mês. O que acontece? Quase nunca sobra nada. O método da riqueza inverte essa lógica de um jeito que é até bobo de tão simples, mas é poderoso. Primeiro, a gente garante o futuro. Depois, a gente aprende a viver com o que sobra. Tá, mas quanto? Qual o valor? A regra de ouro é mirar em 10% do que se ganha. Se 10% parece muito agora, não tem problema. Comece com 5% ou com 1% que seja, o valor no início importa menos que o hábito. O mais importante é criar o costume de se pagar primeiro, todo santo mês. Agora que essa base está montada, vamos falar do que faz esse método ser uma bomba, mesmo com pouco dinheiro. A arma secreta aqui não é um salário de diretor. É uma coisa que todo mundo tem igual: o tempo. Essa aqui é a fórmula da riqueza. Valores pequenos que parecem não fazer diferença, mas aplicados com consistência, ao longo do tempo, criam um efeito de bola de neve. É a famosa mágica dos juros compostos. É quando o seu próprio dinheiro começa a trabalhar para gerar mais dinheiro. Agora, se prepara. Olha o poder disso em números. Investindo só R$ 100 por mês, em 5 anos, os 6 mil que saíram do bolso já viraram uns 8 mil. Passam 10 anos, do bolso saíram 12 mil, mas na conta já tem mais de 20 mil. Em 20 anos, os 24 mil investidos viram mais de 70 mil. É o tempo fazendo o dinheiro se multiplicar. Ok, o plano é bom, a gente entendeu. Mas a pergunta de R$ 1 milhão é: de onde vai sair esse dinheiro? O salário já é curto. A resposta está em duas estratégias. Primeiro, otimizar o que já se tem e, segundo, criar novas fontes de renda. A primeira estratégia é tampar os ralos. Pensa no salário como um balde de água. Aqueles gastinhos que a gente nem percebe são pequenos furos no balde. O cafezinho todo dia, o delivery que virou rotina, aquela assinatura que ninguém nem lembra que tem. Somados, esses furinhos esvaziam o balde rapidinho. E aqui vem uma pergunta que muda tudo. Antes de fazer uma compra, em vez de pensar, será que eu posso pagar? A pergunta tem que ser outra. Isso me deixa mais perto da minha liberdade financeira
ou mais longe? Essa simples pergunta muda uma decisão de consumo para uma decisão estratégica. A segunda estratégia é partir para o ataque, criar novas fontes de renda. Pode ser vender um bolo no fim de semana, oferecer um serviço com alguma habilidade que já se tem, qualquer coisa. É preciso olhar ao redor, ver o que as pessoas precisam e como uma habilidade, por menor que pareça, pode resolver esse problema e gerar uma grana extra. Mas atenção, aqui tem a regra de ouro da renda extra. Esse dinheiro novo não é para misturar com as contas do dia a dia. Ele é o dinheiro de crescimento. Ele tem que ser 100% reinvestido para acelerar, para turbinar aquela bola de neve. É aqui que o jogo vira de verdade e a velocidade aumenta. Então, vamos juntar todas essas peças. O que esses pequenos hábitos, essa disciplina construída ao longo do tempo, realmente significam no final das contas? Qual é o resultado disso tudo? A riqueza de verdade não tem nada a ver com carro do ano ou roupa de grife. Riqueza de verdade é ter controle da própria vida. É dormir em paz, sem se preocupar com o boleto do dia seguinte. É poder escolher um trabalho por paixão, não por desespero. E o mais importante, é ser dono do próprio tempo. E assim a gente fecha o raciocínio. O ponto de partida não decide o ponto de chegada. Um salário mínimo, quando é usado com um método, com disciplina e com visão de futuro, deixa de ser uma limitação e se torna a primeira ferramenta para construir um futuro de liberdade. No fim das contas, a questão é essa. O mesmo salário pode ser uma jaula que prende a pessoa num ciclo de preocupação e dívida, ou pode ser o primeiro degrau de uma escada para a liberdade financeira. A diferença, no fim, não está no dinheiro, está no método. E a escolha? Bom, a escolha é sempre nossa.